Fala, galera! Isso! É nós de novo na fita, irmão. Como é que você tá? Tá bem? Como você pode ver, eu tô com essa cara de paspalho, essa cara meio amargurada, porque a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida, beleza? Então vamos que vamos. Hoje é aula 7, pessoal. Aula 7 é especial, sabe por quê? Porque eu trouxe um negócio diferente aqui pra gente, uma caixinha de som, tá? Porque nossas aulas começam com uma musiquinha e hoje eu quis dar uma amplificada nela. Depois vocês vão entender o que faz um amplificador lá na aula de ondulatória. Vamos curtir então o sonzinho? Então vamos que vamos. Eita, esse é pesado, hein? Esse é pesadão, pesadão. Ó a dancinha, ó a dancinha. Isso! Beleza, então, só o comecinho, né, galera? Porque o importante aqui é a física. A música a gente vai colocando aos poucos. Hoje a aula é especial. Ai, 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 como assim, professor? Quando você vem com essa historinha de especial, aí tem. Tá vendo esse rapazinho aqui, ó? Esse rapazinho assim, com a língua pra fora, meio atordoado, meio cansado, fadigado. Logo aqui, ó, tem um OE. São iniciais, certo? Então hoje a gente tem um desafio. É terminar essa aula 100%, fazendo todos os exercícios. Não é E de exercício, certo? Na verdade, é sim. Então, o E é de exercício e o O é do quê? Vamos começar? Lembrando que na aula 6, a gente trabalhou com as forças da dinâmica, tá legal? A gente trabalhou com força de contato, que era tração, era alguém empurrando. Trabalhamos com a força que normal, a força peso, tá certo? Eu fiz normal assim, mas lembrando que se o plano é horizontal, a força é perpendicular a esse plano. Então, plano horizontal, a força normal vai ser vertical. Se o plano for inclinado, a força normal... Então, eu poderia fazer várias, né? Só que o peso não. O peso é sempre vertical para baixo. Então, o peso não varia a sua direção. A normal varia a sua direção. Parece propaganda de margarina. Beijo. Vamos nessa. Os três blocos P, Q e R encontram-se em repouso, paradão, sobre uma superfície plana, horizontal e perfeitamente lisa. Suas massas são 6, 4 e 2 quilos. Uma força de intensidade 48 newtons é aplicada sobre o bloco P. Considere a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a intensidade, direção e sentido da força que o bloco R aplica no bloco Q. Ai, ai, ai. Coçar as costas aqui. Calma lá, calma lá. Dá uma coçadinha. Coçadinha boa. Vamos que vamos. Então, a força que o bloco R aplica no bloco Q. A gente precisa de uma figura, né, professor? Aham, tá aqui. Força que o bloco R aplica no bloco Q. Como que eu vou fazer isso? Vou fazer daquele jeitinho. Diagrama do corpo livre, tá legal? Então, eu vou solucionar esse problema separando bloco por bloco. Então, olha só. Primeiro, o bloco P, tá certo? Opa, essa é difícil ser largo, né? Então, olha só. O bloco P, o primeiro, vai ficar o seguinte. Eu tenho ali uma força que o Q faz sobre o bloco P, certo? Perceba que esses blocos eles estão encostados, tudo bem? Esse bloco R só tem uma força de um lado. Então a equação do bloco R vai ser a que tem menos força. Você vai ver. Então vai ficar assim, ó. Bloco P. Eu tenho lá. Ah, professor, para onde que ele vai? Ele vai para a direita. Como que eu sei? A força externa ao sistema, certo? Está empurrando. Ah, mas ela é suficiente? Se tivesse atrito, ela não seria. Talvez ela não seria, talvez ela não fosse, né? Mas não tem atrito. Então, qualquer força faz com que o bloco, por mais que a massa dele seja 2, 6, 4 quilos, se movimentar, tá legal? Então, bloco P, vamos embora. Fica F menos a força que o bloco Q faz sobre o bloco P é igual a massa de P vezes a aceleração. Bloco Q. Bloco Q. Como é que fica? Eu tenho essa força, que é a força
que o P vai sobre o Q, e essa força aqui, que é a força que o R faz sobre o Q. Como a força de P sobre Q é maior, ela vem na frente, certo? É igual a massa de Q vezes a aceleração. Agora o bloco R, certo? O bloco R eu tenho a força que Q faz sobre R. Força que Q faz sobre R. É a massa de R vezes a aceleração. Agora perceba. QP negativo, PQ positivo. Cortei, funcionou, maravilha. FR negativo, FQR positivo. Cortei, maravilha. Então, a força F nada mais é do que a soma de Q mais a soma de P mais a soma de R vezes a aceleração. Vamos dar uma olhada para saber qual é a força F. 48, né? Então, 48. 48 igual. Soma das massas. 6, 4 e 2. Conferimos. 6, 4 e 2. 10, 12. 12 vezes A. Certo? Então, a aceleração é igual a divisão de 48 por 12. A aceleração igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Demorou? Maravilha pura, certo? Então, achando a aceleração, agora você, o que você... essa olhadinha foi boa, né? Achando a aceleração, o que você faz? Você pode usar qualquer uma dessas equações. Lembra que eu falei que a equação do bloco R era mais fácil? Certo? Por quê? Porque ela só tem uma força. Na aula passada eu chamei essas forças de tração. Também posso, tá? Não muda o resultado, muda só a linguagem, mas uma força e uma tração nesse problema estão querendo dizer a mesma coisa, tá legal? Então a aceleração é 4. Eu vou jogar esse A aqui. E cuidado que a massa de R, tá legal? A massa de R é 2, é menorzinha, né? Vamos dar aquela conferida? Massa de R é 2. Beleza, então usando essa equação, ó, vou jogar aqui para cima, vai ficar assim, a força QR é igual a massa de R vezes a aceleração. A força QR é igual a 8 newtons. Legal? Agora, professor, isso aqui é a pergunta do problema? É, né? Ele pergunta lá. Determine a intensidade, direção e sentido da força que o bloco R aplica no bloco Q. Força do bloco R aplica no bloco Q é igual à força que o bloco Q aplica, enrola a língua isso aí, aplica no bloco R, tá legal? Fechou? Mais alguma dúvida aí? Poderia surgir essas flechas aqui, né? Então, o que eu vou fazer no próximo exercício? Eu vou separar bloquinho por bloquinho, tá legal? Outra coisa que poderia surgir de dúvida, ou até uma pergunta. Professor, aqui, por exemplo, o senhor cortou tudo e somou as massas. Eu posso fazer assim direto? Pode. Qual é o problema de fazer assim? O problema é que, vamos supor que a pergunta não seja a aceleração, tá? Se a pergunta for a aceleração, você fizer isso, não tem problema nenhum. Colocar a força externa, a soma das massas e a aceleração, igualzinho está aqui, não tem problema nenhum. Agora, se ele pede a tração, você precisa saber escrever as equações que envolvem a tração. Porque se você não escrever e ele perguntar, fica difícil. Essa é uma das dúvidas que surge bastante. Posso fazer direto? Pode, mas daí vai... Caso ele pergunte outra coisa, você vai ter que voltar, beleza? Então aí você vai descobrir se é melhor ou pior. Demorou? Vamos pro próximo. É só exercício hoje, tá legal? Sabendo-se que na aula 7, olhadinha, né? Aula 7. Tchá! Sabendo-se que F é igual a 40 newtons, a massa de 1 é igual a massa de 2, que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, qual é o valor do T? Da atração, né? Mesma perguntinha do anterior. Só que o sistema agora envolve um plano horizontal e um plano vertical, tá? Cuidado aí. Despreze qualquer atrito. Desprezar atrito. Vamos nessa. Força F, cadê ela? Tá aqui, certo? Então essa força F faz com que o movimento tenha isso aqui, é esse sentido e essa direção. Tá legal. Só que, professor, se eu cortar essa corda aqui com uma tesourinha, ela não cai? Cai.
Então, sempre, como já está colocado aqui, quando você tiver um corpo suspenso, você precisa usar o peso do corpo, tá legal? Então eu tenho aqui peso, certo? Tenho tração e tenho força. Esse desenho veio bonitinho para você. Agradece ele lá. Então eu vou fazer agora o diagrama do corpo livre. Então eu vou pegar esse cara aqui, eu vou chamar de 1, e esse aqui eu vou chamar de 2, certo? Então o diagrama do corpo livre do 1, tudo bem? Vou colocar ele separadinho. Lembra que eu falei para vocês que nesse eu ia fazer assim. No plano horizontal, tá legal? Tenho aqui a força F e tenho aqui a tração T. Para onde que ele vai? Você tem que se perguntar isso. Ele vai para a esquerda, né? Essa tração aqui é a tração que 2 faz em 1, certo? Então vai ficar força F menos tração que 2 faz em 1. É igual a massa do 1 vezes a aceleração. Beleza? Fazendo a mesma coisa para o corpo 2. Ele está suspenso, eu tenho aqui uma corda, tá? O corpo 2 está aqui, eu tenho aqui o seu peso e aqui eu tenho a tração que 1 faz em 2. Vamos fazer a equação? Ele sobe, então tração que 1 faz em 2 menos o peso do corpo 2 igual a massa do 2 vezes a aceleração. Legal? Fechou? Tudo bem aí? Maravilha. Agora eu vou cortar, isso aqui tem um valor, certo? Vale 40, então vai ficar 40 menos. Quanto vale o peso? O peso, lembrar que é na minha casa tem goteira, pinga em mim, tchum tchá, pinga em mim, tchum tchá, pinga em mim. Beleza? Então a massa dele é 2, a aceleração da gravidade é 10. Então 20 menos 20 igual soma das massas, que dá 4 vezes A. 40 menos 20, 20 igual a 4 vezes A, portanto a aceleração 5 metros por segundo ao quadrado. Tá legal? Esse é o valor da aceleração. Como eu faço para encontrar a tração? Eu posso substituir ou na primeira ou na segunda, tá? Eu vou escolher a segunda, porque daí eu não preciso trabalhar com sinal, tá? Então vai ficar assim, usando a segunda equação, T12 é igual a massa vezes a aceleração, então vai ser 2 vezes 5, 10, jogo o P para lá, 20, 10 mais 20, certo? Isso aqui vale 10, isso aqui vale 20. Fica negativo, passa para o outro lado, positivo. Então a tração vale... Quanto vale a tração? 30 newtons. Fechou? Ficou apertadinho ali, mas ficou legal. Fechou? Bem tranquilo, né? E aí, possíveis dúvidas. Professor, como que você sabe que ele sobe e ele não desce? Perceba que a força F é maior que o peso do corpo, certo? Se fosse menor, ele desceria. Professor, e o atrito com o ar? A gente está desconsiderando. O problema não fala... Opa, ele fala qualquer atrito, então com ar também inclui. Professor, essa polia é ideal? Sim, essa polia é ideal, tá? Ela não tem nenhum atrito ali. Professor, o que isso aqui mesmo faz? Muda a direção, né? A direção aqui é vertical e passa a ser horizontal. Ela mudou a direção mantendo a força, tanto que essa tração é igual a essa, tá certo? Beleza? É o caos. Vamos nessa. Opa, deu uma piscadinha. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Nada. E tem alguma coisa aqui diferente. Suponha que um comerciante... Vamos ver o que é isso? O que é isso que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Está saindo uma musiquinha, pessoal. Tá saindo uma musiquinha, mas não saiu legal. Eu vou ter que... É brincadeira, não tem problema, né? Olha só, aqui a gente tem assim, supõe um comerciante inescrupuloso. Aí eu coloquei a musiquinha, qual é a musiquinha? Qual é a musiquinha? Vamos ver de novo, Se gritar, pega ladrão, não sobra um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão, não sobra um. Se gritar, pega ladrão, não sobra um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão. Então aqui nós temos um comerciante inescrupuloso, galera, que ele tenta aumentar o valor assinalado pela sua balança. Rapazinho nojento. Empurrando sorrateiramente o prato para baixo com uma força de módulo 5 newtons na direção e sentido indicados na figura. A figura está no outro slide.
Com essa prática, ele consegue fazer com que a mercadoria de massa 1,5 kg seja medida por esta balança como se tivesse massa de... Tchan, 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 tchan. Então, o que está acontecendo? Tem uma balança e o cara sorrateiramente faz uma força ali. Uma forcinha, né? Faz essa forcinha, como você pode ver aqui. E essa forcinha faz com que o valor da balança não seja, o valor marcado na balança não seja aquele valor que realmente está sendo medido. Perceba que ele quer fazer uma compra, né? Alguém quer fazer uma compra e pega 1,5 kg e ele faz uma força de 5 newtons. Tudo bem? O que nós vamos fazer aqui? Detalhe, ele dá aquela informação, seno 37 graus é igual a 0,6. Faltou um Nzinho aqui no seno. Tá certo. É um N aquilo lá, tá? Aqui é o seguinte, galera. Na nossa aula 11, tá? Nós vamos trabalhar com estática. E lá você vai perceber que as forças elas podem ser decompostas. Eu já trouxe um problema para você se ambitualizar ali. Ambitualizar, não. Ambitualizar? Ambitualizar? Ambitualizando, então. Vamos lá. Eu tenho aqui uma força F, certo? Ambientar. Achei. E eu preciso saber a força vertical ao plano da balança, tá legal? Eu vou usar aqui algumas ferramentas da nossa querida trigonometria. Ah, delícia! Então, olha só, eu quero encontrar essa força aqui, que é uma componente de F, certo? Ele me disse que esse ângulo é 37 graus, tudo bem? A componente vertical de F, fazendo aqui um triângulo retângulo, posso transladar ela para cá, tá legal? Então, ela é o cateto oposto, certo? A esse ângulo 37. Por isso que ele deu seno. Lembrar que seno é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, beleza? Então, como seno é 0,6, cateto oposto é o que eu quero saber e a hipotenusa ela vale 5, fazendo essa continha eu chego em 3 newtons, certo? Beleza, 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 beleza. Então dá uma olhada aqui. Essa força de 5 newtons, na realidade, faz na balança uma força de 3 newtons, tá legal? Como eu já tenho na balança a massa vezes a aceleração, que é igual ao meu peso, certo? O peso dessa mercadoria vai ser igual a 1,5 vezes 10, 15 newtons, certo? Então, eu tenho aqui 15 newtons, que é mercadoria, aqui o se gritar, pega ladrão, não sobra o meu irmão, beleza? Vamos à pergunta novamente lá do problema. Com essa prática, ele consegue fazer com que a mercadoria de massa 1,5 kg seja medida por essa balança como se tivesse massa de... Tranquilo. Então, eu tenho que transformar isso aqui para quilo, certo? Isso aqui em quilo é 0,3 quilos. Mais a mercadoria, que é 1,5, logo 1,8 quilogramas, beleza? Demorou? Esse exercício é muito legal porque ele é diferente, né? Ele não é aquela coisa bloco e tração, ele faz você dar uma pensadinha diferente no problema. O que eu fiz? Eu usei trigonometria para decompor as forças. Claro que você deve ter surgido várias dúvidas a respeito dessa minha decomposição. Isso nós vamos ver, tá? Coloquei aqui para você se ambientalizar, lembra? Calculei o peso, certo? Na realidade, nem precisava calcular o peso. Calculei o peso aqui porque eu curto. Aqui eu calculei a força, essa aqui precisava sim. E a partir dessa força eu calculei a sua massa. Lembrando que força, massa vezes aceleração, tá legal? Vamos pro próximo. Olha só quem apareceu, rapaziada. Esse aqui, sabe como chama? É o Zenem. Zenem é o Zé com Enem. Zenem. Legal, cara. O que você tá fazendo aí, Zenem? Pô, cara, eu tô aí porque esse exercício aí já caiu no Enem. É mesmo? Já caiu no Enem mesmo, Zé Enem? Ou é só adaptado e você tá querendo ligar? Não, caiu, modelo Enem. Então beleza, vambora. Vamos que vamos. O sistema baixo é constituído por fios e polias ideais, desprezando-se qualquer tipo de resistência e abandonando-se o conjunto quando o corpo A se encontra na posição Y, sua velocidade ao passar por X eita ferro, então vai rolar um troço diferente aqui mesmo, hein, Zé Enem? Acho que porque o Enem trabalha com essa coisa de física e matemática e química, né?
a tal, como que chama, Enem? Interdisciplinaridade. Caramba, que palavrinha comprida. Então vamos resolver isso aí. Opa! É o Zé Enem mesmo, Enem na cabeça. Vambora. Ah, quero ver de novo. Opa! Enem na cabeça. Agora com fundo musical. Opa! Vamos que vamos. Quem que apareceu aí? Nossa! Esse cara aqui... Eita! Eu conheço esse cara. É o Torricelli, galera! Oi, é o Torricelli mesmo. O que você tá fazendo aí, Torricelli? Pô, aqui é a aplicação da segunda lei de Newton, irmão. Ah, verdade. Ele quer falar em velocidade, né, Torricelli? Beleza, então. Vamos ver onde você se encaixa. Ih, ele foi embora, mano. Ih, danado. Vamos que vamos. Olha o sisteminha, que coisa linda. Então, o corpo é abandonado do ponto X e vai até o ponto Y, não é isso? Vamos dar uma olhadinha? Eu falei tanto que até esqueci o problema. Então, se encontra na posição Y, sua velocidade vai passar por X. Se encontra na posição Y, sua velocidade vai passar por X. Tá legal. Vamos trabalhar com primeira força, tá? Por quê? Vou encontrar aceleração. Eu vou precisar da aceleração. Posso fazer daquele jeito? Somar tudo? Porque você não vai precisar da tração? Não, eu vou fazer do jeito mais comprido, tá? Mas se você quiser fazer do jeito mais rapidinho, você que manda. Então vai ficar assim, ó. Se ele sobe, esse cara aqui desce. E o de cima sobe, e o de baixo desce. Então vai ficar assim, ó. Ele, que é 50, porque é o peso, menos a tração que B faz em C, igual a massa de C vezes a aceleração. O próximo, rapidão. A tração que C faz em B, menos a tração que A faz em B, igual a massa de B vezes a aceleração. Ele sobe, então a tração que B faz em A, menos o peso dele, é igual a massa dele vezes a aceleração. Olha lá, BC, CB negativo positivo, AB positivo negativo. Opa, volta tudo, volta. Então, aqui vai ter 40 newtons, 50 newtons menos 40 newtons, 10 newtons. A soma, vamos somar? 4 com 11, 15 com 5, 20. 20A. Então, portanto, a aceleração vale 0,5 metros por segundo ao quadrado. Tá legal. Achei a aceleração, agora ele quer saber o quê? A velocidade que ele passa no ponto X. Portanto, galera, você não pode só usar as equações de dinâmica, porque nas equações de dinâmica você não tem diretamente velocidade em função de alguma coisa, tá certo? Então você vai usar as equações de cinética, de cinemática, tá legal? Então vamos fazer o seguinte. Lembra do Torricelli? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, certo? Olha para ela. Tem isso aqui? Tenho. Aqui. Tenho A? Tenho. A velocidade inicial, ele fala que parte do repouso. Também tenho. Vou calcular essa velocidade final. Vamos lá? Então vai ficar V ao quadrado igual a 0 mais 2 vezes 0,5 vezes... Opa! Aqui está em centímetro, tem que transformar para metro, certo? Isso aqui vezes isso aqui dá 0,5. 0,5 vezes 0,5, 0,25. Raiz de 0,25 é 0,5. Certo? Então vamos lá. Opa, aqui, deixa eu só voltar, desculpa lá. Beleza. Então é igual a 0,5 metros por segundo. Então a alternativa A, saiu meio deformado, mas foi que foi. Então aqui nós usamos a parte de dinâmica e a parte de cinemática. Então o nosso querido Zenem tinha razão, né? Essa tal da interdisciplinaridade, ela realmente acontece no Enem e bastante. Tá legal? Vamos para o próximo e último exercício da aula de hoje. Um corpo de peso 2 newtons pende de um dinamômetro que está fixo no teto de um elevador em movimento, tá? Verifica-se que a leitura do dinamômetro é 2,5 newtons. Opa, tem alguma coisa errada aí, certo? Por que tem uma coisa errada? O valor que está para cima está maior do valor que está para baixo. Então, essa tração é maior que o peso, certo?
Lembrar lá da história do peso aparente do elevador. Se a resultante está para cima, quais são as condições? Subindo acelerado ou descendo freando, certo? Beleza? Então vamos lá. Subindo com velocidade constante. Não. Descendo com velocidade constante. Não. Subindo com velocidade crescente. Opa! Descendo com crescente. É a D de dados. Maravilha! Beleza, galera? Mais um exercício que nós debulhamos. Então, a aula de hoje foi legal pra caramba. Conseguimos fazer 5 exercícios. Tem problema, né, professor? 5 exercícios. Ninguém atrapalhou, né, João? Né? Pela primeira vez aí não tivemos o João atrapalhando nossa aula, não desligando nada. Só a questão do som aí que a gente tem que ajeitar, porque vocês tinham que ouvir a musiquinha. Se gritar, pega ladrão, não sobra um, meu irmão. Demorou? Vamos terminar a aula daquele jeito que vocês sabem que a gente sempre termina curtindo aquela musiquinha. Viva o rei, viva o reggae, viva o Bob Marley. Água é vida.